Este é o terceiro episódio da série História do Rock Brasileiro. Creio que em toda a nossa história do rock, nenhuma banda transformou e influenciou tanto o cenário musical brasileiro. A união de três talentos fora de série permitiu o nascimento da banda que vamos visitar hoje, Os Mutantes. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Bom, na pré-história dos Mutantes tem um fenômeno interessante, que eu acho que inclusive é pouco conhecido. Quer dizer, que é o fato de que, embora hoje em dia todo mundo sabe da importância que a Pompeia, né, que é um bairro da zona oeste de São Paulo, teve aí no processo do rock aqui nos anos 70, nos anos 60, na verdade, existia um outro polo que, sem dúvida, naquela época era mais importante ainda do que a Pompeia, que era vamos dizer assim, um conglomerado de bairros aqui na Zona Sul, que incluía a Vila Mariana, que incluía a Aclimação, Vila Clementino, quer dizer, uma região onde existiam muitos colégios assim de classe média. Quer dizer, então, Mutantes, na verdade, vai surgir nesse processo. As bandas pré-Mutantes, duas bandas principais, quer dizer, no caso, o Six-Sided Rockers, que depois acabam se transformando em os Seis, esse primeiro momento aí que caracterizou assim, o que a gente pode chamar da fase pré-Mutantes. Bem-vindos a Pompeia, onde tudo começou. Eu morava aqui, na Rua Caraibas. Aqui moravam os irmãos Celso e Oswaldo Vecchioni do Made in Brasil. Era difícil você andar 2 quarteirões sem ter um conjuntinho de garagem. Aqui é a casa do Carlini, guitarrista do Tutti Frutti. Eu ia com o Sérgio Dias para a escola, a gente ia de calça curta, de lancheira, aquela pastinha e tal. E nessa casa azul aqui moravam os irmãos Sérgio, Arnaldo e Té. Tenho 2 filhos musicistas que vocês naturalmente conhecem, Arnaldo Batista. E este é o Sérgio Dias. A gente teve a sorte de nascer dentro de uma família tão musical e São Paulo na época tinha muito mais, você tinha um acesso maior a todos os tipos de cultura, né? Então era muito bom. Além disso, a gente ouvia tudo, Beach Boys, e tinha influência, o Rafael me mostrava coisas, o Rafael, quem começou essa banda, né, na realidade, era com meu irmão Cláudio, o Rafael, né, que era os Thunders, e o Arnaldo. Depois entrou a Rita. Tem um terceiro filho, o Cláudio César, que é o engenheiro de som dos Mutantes. O César, que era o construtor dos instrumentos, um cara muito importante, porque ele não tinha modelos, né? Ele partiu para construir aqueles aparelhos eletrônicos, aquele aparelhamento eletrônico todo, especialmente as guitarras do Sérgio, sem modelo. Então, ele inventou tudo. A gente tinha uma garagem, ensaiávamos numa garagem lá em Pompeia, Rua Venâncio Aires, 408. E a garagem era uma fábrica de som. Essa guitarra foi meu irmão que fez, o Cláudio, que era o outro mutante, né? Sem dúvida, foi quem começou também a história. Tudo que você está vendo nela foi feito por ele. Do compensado até todas as peças. Ela é inteira banhada a ouro, as peças. Ela é inteira folhada a ouro, esse dourado que você vê por baixo da tinta é ouro, mas por causa de blindagem, né, para não ter ruído. Ela hoje em dia tem coisas que as guitarras de hoje não sonham em ter. Bom, esse baixo aqui foi o baixo que eu usei na primeira fase dos Mutantes. Como vocês podem ver, é uma coisa assim meio medieval. E tem uma história até engraçada que uma vez eu estava em Paris tocando lá com os caras e entrei numa loja com esse baixo. Aí o cara da loja falou, vem cá, você passou em algum museu e roubou esse negócio? Aí eu liguei o baixo, Precision, tudo, aquele som normal de baixo, e liguei esse aqui. Depois, logo em seguida, mesmo amplificador, mesmo tudo, comecei a ligar a distorção. E ele tinha também um captador de vitrola aqui, que só pegava os agudos e não sei o que. A loja toda parou, os caras falaram, pô, legal. Esses aqui são 6 captadores individuais, ligados cada um num distorcedor individual. São 6 captadores, 6 distorcedores, você liga aqui. E isso é um captador hexafônico, que só veio aparecer também depois, quando inventaram a guitarra MIDI. Tínhamos todo tipo de problemas, porque, em primeiro lugar, não existiam instrumentos, guitarras, amplificadores de qualidade nacionais. E o estrangeiro custava muito caro.
nós começamos a fabricar nossos próprios instrumentos. A gente ouvia, por exemplo, Jimi Hendrix e ouvia um uau-uau. E que som é esse que faz uau, 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 uau? Depois de muito tempo, a gente ficou sabendo que o uau era apenas um pedalzinho, né? Ele construiu uma máquina enorme, mas dava som de uau e, por incrível que pareça, era até muito mais louco do que o uau tradicional que se usava, Jimi Hendrix e tudo. Bom, a estreia oficial dos Mutantes se dá em outubro de 66 no programa de TV de Rony Von, chamado Pequeno Mundo de Rony Von. Quer dizer, os Mutantes, na verdade, nessa época eles tinham há pouco tempo se transformado em um trio, né? Quer dizer, antes eles eram um sexteto, que era chamado de Os Seis, e isso realmente mudou totalmente a linha do grupo. No programa Rony Von a gente cantava a capela Fuga de Bar, não me lembro nem que número que era. Que era... Né? Mutantes, para mim, é uma coisa que inspira a alma de maneira bem alta, né? Eu envolvia-me algo com a harmonia, no sentido onde no comecinho, durante alguns LPs, eu era o contrabaixista, né? Então depois passei a ser teclado, mas eu durante muito tempo fiz a segunda parte da música, é aquela parte que a gente entra mais em alma, né? Em sutilezas assim. Eu deixava mais para a criatividade, tipo Rita Lee, Sérgio, que fazia a parte rítmica importante e circense, às vezes bonita, né? Eu tentava botar um lado de molho nisso tudo. Às vezes acertava. Que outra banda brasileira teve a chance de, com praticamente um ano de vida, estar trabalhando ao lado de Gilberto Gil, Rogério Duprat, Caetano Veloso? Mutantes foi o Rogério Duprat. E ele trouxe os Mutantes, né? Ele é que sabia dos Mutantes, que falou para o Gil sobre os Mutantes. Então ele fez essa ponte. Ele veio da música erudita, mas conhecia um grupo de rock que apresentou a um cara da MPB. O que aconteceu de importante para a grande virada, ou seja, o abandono daqueles esquemas nacionalistas e violinhas para cá e para lá, e chique-chique, choque-choques e brasilidades várias, quem deu o toque foi os Mutantes. Os Mutantes são esses caras que estão aqui, né? Eram esses caras que estão aqui. Por ocasião do Domingo no Parque, sugeriu que se fizesse alguma coisa com... Eu queria que se fizesse uma coisa que tivesse rock, que tivesse uma pincelada de rock, alguém tocando alguma coisa rock, que eu queria que parecesse com as coisas que o George Martin fazia para os Beatles. Então o Rogério disse, olha, eu conheço uns meninos lá da Bandeirantes que fazem um programa de vez em quando lá, são jovens, 3 jovens maravilhosos, uma menina, 2 rapazes, vou apresentar vocês. E foi aí o contato, nós conhecemos os Mutantes, e aí o resto da história é conhecido. Gilberto Gil, com Domingo no Parque, acompanhado de Os Mutantes. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, pra Ribeira. Eu diria assim que os Mutantes, eles atravessaram, quer dizer, estavam presentes em momentos especialmente criativos, especialmente explosivos da música popular brasileira, né? Quer dizer, vamos dizer assim, primeiro momento, quer dizer, lá estavam os Mutantes no final de 67, se apresentando junto com Gilberto Gil em domingo, para o europeísmo no Brasil. A mãe da Virgem diz que não
e o anúncio da televisão e estava escrito... Olha, o trabalho para o É Proibido Proibir foi muito agradável porque era feito em conjunto com os Mutantes, que era muito divertido, muito engraçados, muito interessantes, e o Rogério, que também com aquele jeito meio sério dele é muito engraçado. Um outro momento especialmente explosivo, assim, que eu diria talvez assim, foi o momento mais explosivo assim, do tropicalismo do final dos anos 60 na música brasileira, que foi a apresentação de É Proibido Proibir no FIC de 68. Lá estavam os Mutantes acompanhando o Caetano Veloso, né? Uma música que foi francamente rejeitada pela maioria do público, tal, quer dizer, eles foram vaiados, receberam ovos, tomates e tudo mais, e essa reação da plateia acabou originando aquele discurso famoso do Caetano Veloso, inflamado. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Nesta segunda parte do programa, vamos ver as progressivas mutações da banda, transformações no estilo de rock e na vida muito profundas. Bom, o caminho musical de Mutantes era a reflexão da nossa vida, né, de Arnaldo e a Rita. E de tudo que a gente experimentava, tudo que a gente ouvia e tudo que a gente queria fazer. E a gente buscava tudo, a gente era muito sedento, né? Então a gente desde o começo foi mexendo em tudo que a gente podia pôr a mão, né? De bar a rock and roll, a Celi Campelo e Little Richard e tudo. Aí as experiências foram de acordo com o que a gente foi ouvindo. Aí veio Sly and the Family Stone, aí veio Beatles, obviamente, né? Que a gente ouviu tudo, eu tirei tudo que tinha de Beatles para ser tirado. Então essa era a grande escola, para cantar, para tocar. Então a gente seguia esse momento, né, que era uma linha muito forte, que te arrancava de tudo que você estivesse fazendo para você ouvir e ser modificado. Para cada disco de Beatles que pintava, eu lembro que mudava a minha vida. Isso era muito legal, você viver uma situação em que, sei lá, não uma peça possa vir a mudar a sua vida, entendeu? Mas a cada ano sua vida mudar musicalmente e intelectualmente é uma cacetada. A vida ruim é o sonho caminho do Sancho que chora chupando chiclete. Ser a primeira pedra dos Mutantes não foi fácil, foi um horror, porque eu não sou empresário, era amigo deles e a história aconteceu por amor, foi uma circunstância, uma coincidência. E foi, eu acho, a minha primeira lição de vida importante, porque tem que enfrentar as feras do mundo, aí, especialmente da televisão e da Jovem Guarda, porque Mutantes era outra história, a gente fazia parte de outra família. Beatles trouxe o psicodelismo à vida da gente, trouxe o ácido, trouxe toda aquela revolução que houve no mundo, teve Vietnã, que a gente nem sabia o porquê do Flower Power, né? A sorte da gente é que a gente só teve o Flower, né? A gente não teve muito do Power da guerra que teve lá, a gente não sabia muito isso. Eu me lembro que eu fui, a primeira vez que fui para Los Angeles, foi em 68, um carinha estava num Jaguar, passeando assim, aquele monte de gente, tudo lindo na rua, né? Eu maravilhado. Aí um cara fez assim para mim, fez paz e amor. Eu pensei, que isso? O cara se chamando de viado, alguma coisa. Que isso? Eu não entendi, né? No final de 72, os Mutantes, depois de terem, vamos dizer assim, passado por duas fases principais, né? A primeira fase da Tropicália, e depois uma fase onde eles entram de cabeça mesmo no chamado movimento da contracultura, no underground, resolvem se transformar numa banda de rock mesmo, passam a levar uma vida comunitária, uma vida hippie, eles compram um sítio na Serra da Cantareira, transformam em hippie, quer dizer, passam a levar uma vida hippie mesmo, né? Conheci o Arnaldo, Sérgio e a Rita, na época eram os Mutantes, eles não tinham baterista, eles gravaram o primeiro disco com o baterista Dirceu, que era um baterista de estúdio.
Eu conheci, eu era baterista do Rony Fon. Depois ainda veio o Liminha, que também era um sensacional baixista, né? Teve a fase que a Rita estava, que eu acho que foi assim, bastante interessante, era uma fase mais bem-humorada. Eu gostava muito da Rita, gostava muito de trabalhar com ela, as composições eram mais bem-humoradas. O Arnaldo era, na verdade, a cabeça pensante dos Mutantes. Embora cada um tivesse lá o seu arsenal de talentos, com a incongruência e os absurdos da Rita Lee, e os dedos do Serginho, que era um cara, a vida dele toda virada para aqueles dedos, fazendo uma guitarra sensacional. O Arnaldo era realmente o cabeça, era o cara que bolava as grandes ideias e que, sei lá, vocês sabem todos que música tem um negócio que chama de arranjo, aquela coisa de como é que a coisa vai pro ar, né? Por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Em 1996, nossa equipe foi até Juiz de Fora. Encontramos com Arnaldo e sua esposa. Eu sou Alain. Chegamos no campo, na casa onde vivem e onde ele continua a criar suas músicas e pinturas. Sou Napoleão, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Qual disco que você gosta mais? Sim, eu tenho a impressão que foi a Divina Comédia, que foi uma etapa na nossa vida que foi tão importante no sentido de mudança de instrumentação e filosofia que marcou-me como pessoa. O meu refrigerador não funciona. Para ser novo, para inventar, você está sempre jogando com aquilo que todo mundo já considera correto, já considera perfeito e tal, e com uma ideia nova, que algumas pessoas podem considerar simplesmente erros. E esses erros, eu acho pessoalmente que a história é feita de erros. É a partir dos erros é que se fazem as coisas novas. E o Serginho, naturalmente, mais voltado para a correção, ou seja, para a musicalidade. Era um cara feito para a guitarra. Né? A vida dele corria nos dedos da mão direita e da mão esquerda. Essa era a vida dele. E como isso, como músico, ele inventava muito também. Rita Lee foi passear. A Rita Lee ajudava nesta coisa do absurdo. Vocês sabem que ela inventava personagens inexistentes, ela era frequentemente tomada, supostamente, por esses personagens. Então ela passava horas se comportando como essa personagem que não era ela. Ela fazia isso, às vezes, durante uma gravação, por exemplo. Você não pode provar nada, não vou falar nada. Bom, a história veio comprovar depois que Rita Lee era uma das vigas mestras dos Mutantes. Era uma coisa que eu não percebia na ocasião. Toda essa capacidade criativa que ela tinha, o fato de compor as músicas, dar, na verdade, uma direção ao grupo conceitual, assim, que era, enfim, a gente ficou sabendo depois que ela foi muito responsável por isso. Naquele momento, quando eu os encontrei pela primeira vez, eu não tinha essa sensação. Tinha a sensação que a Rita era uma figura de decoração, era uma fada.
Era como se ela ficasse, os meninos fazendo aquelas coisas e ela ficasse ali abençoando aquilo com aquela coisa de anjo que ela tinha. Eu achava isso. Depois, evidentemente, com o passar do tempo, eu também fui descobrindo a grande música, o grande músico que a Rita é. Rita Lee foi passear. O Astronauta, que ela fez com o Tom Zé. Poxa vida, acho que foi a primeira música que ela fez. E já tem uma profundidade incrível. Não é uma coisa super banalzinha. Astronauta libertado, minha vida nunca passa e vai Eu diria que depois disso, no final de 72, eles chegam realmente a uma encruzilhada, né? Quer dizer, e aí nessa encruzilhada eu acho que a gente tem dois fatores aí que foram fundamentais, assim, já no início da separação da banda original, dos Mutantes originais, né? Ou seja, quer dizer, teria um lado aí, vamos dizer, mais romântico, mais amoroso, quer dizer, que foi a separação do Arnaldo e da Rita, a quebra da relação amorosa do Arnaldo e da Rita, e um lado musical, né? Quer dizer, não nos esqueçamos aí que no final de 72, não só os roqueiros brasileiros, mas acho que assim, o rock de uma maneira geral no mundo todo, ele começou a ser dominado pela onda do rock progressivo, quer dizer, que foi uma onda muito forte no final de 72, que mais ou menos tomou conta, assim, vamos dizer, do mainstream do rock, e isso também, de certo modo, ajudou a rachar os Mutantes. Depois que a Rita saiu, a gente entrou numa fase progressiva. Um dia, quer dizer, a Rita ainda estava, a gente ouviu Emerson, Lake and Palmer, a Lúcia Tandon apareceu com um disco do Yes e aquelas histórias assim que se quiserem saber mais, tá? Essa história está escrita por aí. E aí a gente ouvindo Yes, tudo começou a entrar numa fase mais progressiva. Houve um momento que foi bom, mas depois eu achei que ficou meio chato, assim, sabe? A música progressiva é meio, sei lá, as músicas de 10 minutos e não sei o quê, e para, e troca de parte, meio coitos interruptos. Aí a gente acabou, sei lá, já não estava mais afim. Acabou a musiquinha de 2 minutos e meio. Para fazer música realmente para curtir, para ir embora, para ir longe. Então, isso não só da parte dos músicos do palco, mas que estava também embaixo assistindo, que participava, era coisa viva, era uma coisa de todo mundo junto. A Rita saiu, aí a gente partiu para uma coisa mais ainda instrumental. Tava todo mundo, o mundo inteiro estava numa de progressivo, porque era o que acontecia, então a gente também estava dentro de uma de progressivo, entende? Todo mundo tomava LSD, a gente também tomava LSD, entende? Então, obviamente, isso levava àquela música. Todo mundo fala, vocês ouviam Yes, então se tocava igual a Yes. A gente não ouvia Yes, a gente ouvia Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, ouvia Argent, que aposto que ninguém nunca ouviu aqui. A gente ouvia de tudo que a gente pudesse pôr a mão. No momento pirado do Arnaldo, que ele resolveu, a gente resolveu que ele ia sair, ele saiu, todos nós ficamos 4 caras chorando, e saímos e falamos, vamos continuar tocando, que a gente tem vontade de tocar. E chamamos o Manito, ensaiamos 1 mês e meio numa fazenda e fizemos uma turnê, foi maravilhosa. O Arnaldo saiu, ficou eu, Liminha, o Dinho saiu também, quer dizer, antes ficou eu, Liminha, o Dinho e o Manito, né? O Manito entrou no lugar do Arnaldo. Mas foi uma estada breve. O Manito foi fantástico pra gente, porque o Manito era um músico que a gente não estava acostumado a ver, o cara tocava tudo, né? Então, e ele tirou tudo que o Arnaldo tocava, assim, muito rápido. Ele era de uma eficiência mortal, cara, genial. A banda realmente mergulha de cabeça na onda do rock progressivo, né? Quer dizer, um caminho que a banda vai levar aos trancos e barrancos até 78, né? Que é a data realmente oficial do final dos Mutantes. Quer dizer, Mutantes nunca acabou, Mutantes parou. Mas não parou dentro de mim, quer dizer, o sentimento, eu continuo a vivê-lo, continuo a exercê-lo, entende? E sou, e sempre serei. Acredito que a Rita e o Arnaldo também, que é uma coisa independente da gente. Isso foi uma coisa aí é karma, tem uma coisa de destino, né?